Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 41ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Claudiomar Votroba para que faça a leitura do artigo 89 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Obrigado, vereador. Todos os senhores e senhoras que se fazem presentes hoje aqui no plenário, a cada um que nos assiste também pela internet, sejam muito bem-vindos. Aos representantes da imprensa, sejam bem-vindos. Senhores vereadores, a cópia da 40ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 40ª reunião ordinária. Coloco em votação a ata da 40ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 40ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, o vereador Marco Redrich, para que faça a leitura do expediente. Ofício 362 do GAPRE, encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, em anexo, encaminhamos o projeto de lei 334, com respectiva justificativa. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 365 do GAPRE, encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos o projeto de lei 335, com respectiva justificativa. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 370 do GAPRE, encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos os projetos de lei números 336, 337 e 338, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 334 do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 335/2019 do Executivo Municipal. Altera o anexo 2 da Lei 945, de 28 de maio de 2004, para criar novas vagas de professor de educação especial, atendente educativo e professor de educação infantil e da outras providências. Projeto de Lei 336/2019 do Executivo Municipal. Acresce dispositivo na Lei 3.853, de 7 de dezembro de 2017 e da outras providências. Projeto de Lei 337/2019 do Executivo Municipal. Autoriza a celebração de parceria para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco com a J6 São Bento do Sul por meio de termo de fomento e da outras providências. Projeto de Lei 338/2019 do Executivo Municipal dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2020 e da outras providências. Ofício 357 do GAPRE. Resposta ao ofício. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 298, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente a requerimento de informação de número 166, elaborado pelo vereador Dagmar Nogueira, encaminha anexo ofício de número 123, provindo da Empresa Municipal de Habitação, EMAB. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 360 do GAPRE, acusa recebimento de ofícios. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento dos ofícios de números 326, 327 e 328 de 2019, provindos da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, com as indicações de número 1723 a 1737, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 15 de agosto de 2019 desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 363/2019 do GAPRE. Resposta ao ofício. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 315, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente a requerimento de informação de número 168, elaborado pelo vereador Nivaldo Bogo, encaminha anexo memorando interno número 279/2019, provindo da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS.
Atenciosamente, Magno Bauman, Prefeito Municipal. Declaração. Eu, Fernando Velichinski, segundo suplente e vereador do PSB, declaro para os devidos fins que declino do direito de assumir uma cadeira no Legislativo por motivos profissionais. São Bento do Sul, 20 de agosto de 2019, Fernando Velichinski. Requerimento número 160/2019, Fernando Malon, solicitando a devolução do projeto de lei 567/2012, que encontra-se no Ministério Público. Requerimento número 161, César Augusto Acorce de Godoy, solicitando licença de 30 dias para tratar de assuntos particulares. Requerimento de informação 172, de Jaime Pedro Ferreira de Lima, Executivo Municipal, requerendo informações sobre as ambulâncias pertencentes ao município. Requerimento de informação 173, de Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, requerendo informações complementares ao requerimento de informação 164. Indicação 1738, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica da rua José Bayer, bairro Progresso. Indicação 1739, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica na rua Evaldo Boiter, bairro Oxford. Indicação 1740, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica na rua Edmar Boiter, bairro Oxford. Indicação 1741, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica na rua Érica Inck, bairro Oxford. Indicação 1742, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a revitalização completa do calçamento, bem como a pintura da sinalização viária na rua André Zipper, no centro. Indicação 1743, de Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a revitalização completa do calçamento, bem como a pintura da sinalização viária na rua Capitão Osmar Romão da Silva, bairro 25 de Julho. Indicação 1744, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica na rua Renato Guise, no bairro Centenário. Indicação 1745, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica na estrada Serrinha Gats, bairro Centenário. Indicação 1746, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica na rua Harry Fitzenreuth, bairro Centenário. Indicação 1747, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica na rua Afonso Guise, no centro. Indicação 1748, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica na rua Madre Paulina, no centro. Indicação 1749, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais serviços de manutenção básica na rua Tereza Vaz, bairro Bemerval. Indicação 1750, Cláudio Mar Votroba, ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e ensabramento das ruas 19 de Novembro, Otto Resler Filho e Franz Gertler, bairro Serra Alta. Indicação 1751, Cláudio Mar Votroba, ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e ensabramento das ruas Elvira Rickel e José Rank, bairro Serra Alta. Indicação 1752, Cláudio Mar Votroba, Executivo Municipal, solicitando a instalação de uma grelha de proteção na Boca de Lobo, localizada na rua Olga Lobermeier, esquina com a Rua das Neves, bairro 25 de Julho. Ofício 785/2019 da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Gabinete do Secretário. Prezado Presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria com referência ao ofício 184, nos autos do processo digital 1075/2019, o qual solicita a instalação de iluminação pública na rodovia estadual SC 418. Em relação à vossa solicitação, conforme o parecer da consultoria jurídica da Secretaria em anexo, é de responsabilidade do município a prestação de serviço de iluminação pública, mesmo em trecho de rodovia estadual, quando esse estiver inserido em seu limite territorial. Sendo que tínhamos para o momento e sejamos votos de estima e consideração e colocamos-nos permanentemente à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente, Tiago Augusto Vieira, secretário adjunto da Infraestrutura e Mobilidade. Estado de Santa Catarina, Casa Civil, Centro de Atendimento aos Municípios, ofício 1137/2019. Senhor Presidente, de ordem do senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, em atenção ao ofício 183/2019, datado de 21 de maio de 2019, que solicita a instalação de luminárias na rodovia Deputado Genésio Turic, C418, em caminho anexo à manifestação da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CIE, acerca do assunto. Atenciosamente, Gabriel Arthur Leth, coordenador da Central de Atendimento aos Municípios. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, bancada feminina, ofício número 53/2019. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, cordialmente solicito vossa especial atenção para reservar ao auditório da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, no dia 1º de novembro de 2019, das 18 às 22 horas, para a realização do Seminário Regional A Autonomia Financeira das Mulheres do Campo e da Cidade e o Enfrentamento à Violência, que será realizado pela bancada feminina da ALESC, em parceria com a Escola do Legislativo. Certo de sua atenção especial, colocamos à disposição, cordialmente, a deputada Ada Faraco de Luca, coordenadora da bancada feminina. Obrigado, vereador. Senhoras e senhores, a partir desse momento, faremos a entrega da moção de aplauso à empresa Condor S.A. A presente homenagem é fruto de reconhecimento dessa Casa Legislativa em valorizar a contribuição da Condor S.A. para o desenvolvimento e crescimento econômico da nossa cidade. A Condor S.A. possui uma participação histórica na comunidade, principalmente na saúde, educação, esporte e cultura, em seus 90 anos de história. Pela destacada contribuição que a empresa Condor S.A. deu ao município, conclamo a Câmara Municipal de São Bento do Sul a consignar essa moção, que ficará para sempre registrada nessa Casa de Leis. Esta moção foi por proposição do vereador Marco Rodrigo Redlich, subscrita também pelos vereadores Edi Salomão, Cláudio Marvotroba e Peter Alexandre Knoibiller. Eu solicito, então, aos representantes da Condor S.A. que, por favor, se coloquem aqui dentro do plenário. Seu Heinz, Marion. Thomas. Para receber a moção de aplauso conferida à Condor por essa Casa de Leis. Moção de aplauso que foi subscrita pelos que já foram mencionados, mas foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores dessa Casa de Leis.
Nesse momento, nós concedemos um espaço junto à tribuna. O diretor da Condor, Alexandre Vigers, vai fazer uso da palavra. Alexandre, por favor, fique à vontade. Desde já agradecemos a presença de todos os representantes da Condor S.A. que estiveram aqui hoje, seus diretores, seus gerentes, de forma especial o seu Heinz, o Thomas e a Marion, e o Alexandre. E, por extensão, obviamente, a todos os funcionários. O seu Heinz dizia aqui que as homenagens maiores devem ser dadas àqueles que começaram a caminhada. Parabéns, é claro que sim, rendemos as homenagens a eles também, mas aqueles que dão continuidade à caminhada também são importantes, e essa Câmara de Vereadores só tem a agradecer por tudo aquilo que representa a Condor para São Bento do Sul. Alexandre, por favor, fique à vontade para fazer uso da palavra. Ok, obrigado, presidente. Eu não poderia começar essa breve fala se não fosse agradecendo, né, a casa por essa homenagem, em especial ao Marco, né, que fez a preposição. Muito obrigado, é uma honra para a Condor estar aqui hoje. Obrigado, seu Heinz, Thomas, Marion, aí representando os acionistas da empresa. E eu queria aproveitar também e dedicar essa homenagem a todos os funcionários da Condor, aqueles que estão hoje conosco, que são quase 1.400 pessoas, diretamente ligadas à companhia, e para todos aqueles que passaram pela Condor, né? 90 anos de história, eu acho que seria até difícil de fazer a conta de quantas pessoas passaram por lá. Que aqui hoje estão representadas aqui pelo nosso amigo e ex-presidente e conselheiro Osmar, Elzo Duda, nosso diretor de operações, Gilberto, Daírton, nossos gerentes, que estão aqui representando o Eloy, esteve conosco até pouquíssimo tempo. Estão aqui representando essas 1.400 pessoas. 1.100, aproximadamente, estão aqui em São Bento do Sul, e as outras estão aí espalhadas por esse Brasil. Então, é uma honra estar aqui hoje recebendo essa homenagem. A Condor, todo ano, renova o nosso compromisso com São Bento do Sul e o compromisso com o Brasil. Investir num país que sofre de problemas estruturais e econômicos como nós vivemos, especialmente nos últimos anos, não é para qualquer um. Se manter num país cheio de altos e baixos como o Brasil, 90 anos fazendo negócios firme, de uma forma saudável sob o ponto de vista financeiro, também não é para qualquer um. Então, aqui tem uma contribuição, obviamente, das pessoas que estão hoje à frente da direção, mas de todas aquelas que passaram pela gestão do negócio, especialmente pelos familiares que conduziram, ou reconduziram, ou continuaram conduzindo esse negócio criado, né, e fundado pelo seu Augusto Klimek. A Condor, eu não sei se vocês sabem, exatamente nesse ano que nós estamos comemorando 90 anos, nós estamos com uma bela campanha voltada aos nossos consumidores, mais uma prova de investimento, de aposta da Condor no mercado brasileiro. Nós estamos com uma campanha onde nós, além de muitos prêmios instantâneos, nós estamos, presidente, dando 90 prêmios de R$1.000 e mais um grande prêmio de R$10.000 por mês durante 12 meses para o grande ganhador, ou seja, um prêmio de R$120.000. Essa campanha começou agora no dia 15 de agosto e ela vai até meados de novembro. E na semana passada nós estreamos uma campanha no SBT, no programa do Ratinho, para ajudar na divulgação da Condor, da campanha e, por consequência, de São Bento do Sul, que leva esse espírito empreendedor para todo o Brasil. Nós estamos apostando no crescimento e, com isso, a gente traz mais geração de renda e mais empregos aqui para a nossa região. Então, novamente, obrigado à casa pela homenagem. É uma honra para a Condor estar aqui hoje sendo homenageado de uma forma tão bacana. Muito obrigado. Não tenha dúvidas, Alexandre, que esta casa se sente orgulhosa por ter em São Bento do Sul a empresa Condor S.A. No nosso DNA de São Bento do Sul está a Condor. Então, parabéns a vocês, né, por tudo que vocês representam e pela forma como conduzem
as ações dentro da empresa e levam o nome de São Bento do Sul, Brasil e mundo afora, com qualidade, levando aquilo que a Condor representa, né, que é representativo da municipalidade. Por isso também que nós, enquanto representantes da população de São Bento do Sul, entendemos ser necessárias homenagens àqueles que fazem o que vocês fazem em São Bento do Sul. Muito obrigado, o agradecimento é nosso. Da mesma forma, agora deixamos os senhores à vontade, né? Por favor, se quiserem ficar participando da sessão, fiquem muito à vontade, mas nós entendemos que, eventualmente, há outros compromissos, mas nosso desejo é que ficassem, né, e permanecessem conosco mais um tempo. Mas fiquem muito à vontade. Dentro da ordem do dia, eu encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 334, 335, 336, 337 e 338 do Executivo Municipal. Senhores vereadores, eu coloco em discussão única o requerimento número 161 de 2019. Eu faço a leitura. Requerimento 161 de 2019, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que esse subscreve, amparado pelo inciso 6º do artigo 38 do Regimento Interno e parágrafos 1º do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente solicitar licença da função de vereador por 30 dias, a partir do dia 16 de agosto de 2019 até o dia 15 de setembro de 2019, para tratar de assuntos particulares. Outro sim, solicito que seja convocado o segundo suplente a vereador do PSB, São Bento do Sul, 15 de agosto de 2019, nesses termos pede diferimento, César Augusto Acorce de Godoy, vereador do PSB. Esse requerimento foi protocolado nessa casa, senhores vereadores, no dia 15 de agosto, e ele precisa passar por discussão e a votação pela aceitação daquilo que requer o vereador. Em discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento e solicito aos vereadores que forem favoráveis pelo aceitar aquilo que requer o vereador, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 161. Aprovado o requerimento do vereador César Godoy, eu solicito que ocupe o seu lugar junto ao plenário o suplente de vereador Maurício Maia. O senhor, por favor, me entregue o seu diploma. Já está com você? Ok, vereador, fique à vontade, ocupe a sua cadeira, seja bem-vindo. Desejamos que esse período que o senhor ficará junto conosco seja um período de trabalho e dedicação a esta casa e ao povo de São Bento do Sul. Seja muito bem-vindo, vereador. Coloco em discussão única o requerimento de informação número 172, de autoria do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso pedido é bem claro e transparente, conforme consta. Pedimos para que hajam alguns esclarecimentos a respeito de como estão as situações das ambulâncias do nosso município. Tivemos conhecimentos de que temos 2 que estão praticamente quebradas há quase 6 meses ou próximo a isso, e que o transporte de pacientes se faz numa ambulância doblô, que sim, é uma ambulância, mas que não comporta em espaço físico alguns pacientes, principalmente aqueles que são um pouquinho mais pesados ou maiores, né? Então o pedido vai para que hajam alguns esclarecimentos. Qual a quantidade total da frota, modelos, marca, ano
das ambulâncias pertencentes ao município de São Bento do Sul? Quantas dessas ambulâncias se encontram efetivamente em atividade? Quantas estão paradas devido à necessidade de algum tipo de manutenção? Informar o tempo aproximado, inatividade, tempo previsto para retorno às atividades. Se existe algum plano de manutenção preventiva para as ambulâncias do município, ou elas são encaminhadas para manutenção conforme forem apresentando problemas. Existe alguma estimativa de custo de manutenção das ambulâncias? Enviar os documentos comprobatórios, gastos efetivos com a manutenção de cada ambulância. Então, a justificativa é buscar essas informações pertinentes sobre a situação das ambulâncias em nossa cidade. Nos chegaram as informações de que a frota estaria supostamente em precárias condições de uso, e o que nos faz buscar dados mais precisos e confiáveis para tecer as melhores análises sobre os fatos. Seria isso, senhor presidente, e conto com a colaboração dos demais para a aprovação do mesmo. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Edi Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, quero cumprimentar o vereador Jaime e dizer que é uma oportunidade, vereador Jaime, de a comunidade tomar conhecimento da situação realmente que se encontra. Até porque, muitas vezes, segundo já levantado aqui nessa Casa de Leis, não foi atendido fulano, beltrano, por causa desse problema. E eu acho que a Câmara de Vereadores também está aí para apoiar, se for o caso de compras ou qualquer coisa em relação ao apoio à saúde do município de São Bento do Sul. Por causa disso, eu sou totalmente favorável ao seu requerimento de informação. Continua a discussão. Vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero fazer uma adendo, aproveitando essa oportunidade, vereador Jaime. Recentemente nós fizemos um pedido, aliás, uma indicação para que a prefeitura pudesse planejar um controle dos veículos, assim como já existe na SAMAI, né? E eu acredito o seguinte: hoje a tecnologia está muito disponível, muito favorável para controle em todos os aspectos, inclusive nesta área que o senhor está colocando. E, do meu ponto de vista, isso vai de encontro, ou a saúde e a prefeitura, de maneira geral, em municípios como o de São Bento do Sul e outros do mesmo nível e maiores, passam a controlar os seus veículos e colocar isso no portal de transparência, porque com a placa do veículo, você entraria no portal de transparência, clicaria e estaria o histórico lá deste veículo. Inclusive rotas. Ou nós partimos para isso, nós ficamos relegados ao serviço que se impõe a alguns servidores, desviando materiais, equipamentos e bens e utensílios da municipalidade, do povo de São Bento. Então, no meu ponto de vista, esta é pontual. Nós precisamos, como legisladores, ficar em cima não só desta gestão, como de qualquer outra, para que as gestões que vierem futuramente têm que implantar isso. Nós temos que aperfeiçoar. Diante de tanta tecnologia, diante de cursos em São Bento do Sul hoje, que tem capacidade para criar algo daqui, a fim de que nós sejamos os primeiros beneficiados. Então, a minha proposta, a minha sugestão e meu agradecimento, complementando, né, a este pedido de informação, hoje, se tivesse tudo isso implantado, com a placa do veículo que chegou a informação do vereador, não precisaria perguntar nada para ninguém. Vai lá no site, está lá. Nós precisamos pensar nisso. Parabéns pela indicação, também tem nosso apoio. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 172 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 172. Em discussão única, requerimento de informação número 173/2019, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos reenviando ao Executivo Municipal
um novo pedido de informação. Os senhores sabem que no dia 24 de junho de 2019 deu entrada nessa Casa de Leis um projeto de suplementação do Executivo Municipal, e esse projeto, quando deu entrada aqui, me chamou a atenção em relação aos motivos que o prefeito municipal, a prefeitura, pede uma suplementação de R$300 mil. O que me chamou a atenção nessa solicitação foi justamente o motivo alegado para o uso dos R$300 mil. Alega-se no projeto 293 de que esse projeto pede a aprovação dos senhores vereadores dessa Casa de Leis para suprir um problema surgido no município no dia 30 e 31 de maio de 2019, com uma enchente que deu na cidade de São Bento do Sul. Muito bem. Fiquei meio, como gosto muito de ler os projetos, pode ser suplementação mesmo, fiquei meio encucado, porque o prefeito envia um projeto dizendo que é para suprir as ações de R$300 mil numa situação de emergência no município de São Bento do Sul. Nós fizemos um pedido de informação de número 164, no dia 11 de junho de 2019, e recebemos a resposta do Executivo Municipal. Nós solicitamos para que o prefeito nos informasse a listagem dos bens a serem desapropriados, se houver, assim como a previsão de desapropriação e demais atos de valores correlatados, bem como a descrição do dano e os valores relacionados nas indenizações pelo uso de propriedades particulares. B. Envio de uma planilha com detalhamento dos bens e serviços adquiridos, contratados na forma do artigo 5º, assim como o resumo dos valores dispensados durante a vigência da declaração da situação de emergência acompanhado das notas fiscais. Muito bem. O prefeito nos respondeu no dia 12 de agosto, nos respondeu o requerimento número 164, que nós não concordamos com a resposta. Por causa disso, estamos fazendo um novo requerimento de informação, até porque nós devemos satisfação à comunidade. E este é o papel do vereador. O prefeito encaminha aqui um ofício para essa Casa de Leis, referente ao requerimento de informação de número 174, elaborado pelo vereador Edmar Salomão, encaminho anexo um memorando interno de número 099, provindo da Secretaria de Finanças do município. Muito bem. Só para explicar, se o prefeito solicita uma verba de R$300 mil em declaração de estado de emergência do município, ele vai adquirir materiais, vai comprar R$300 mil. Muito bem. A resposta ao meu pedido de informação para o gabinete do prefeito, a senhora Michele Esperandil, assessora de gabinete, assunto, resposta ao requerimento de informação. Em resposta ao requerimento de informação, número 164, temos a informar que solicitamos auxílio do Departamento de Defesa Civil para nos informar sobre a situação de emergência que gerou o decreto 1354. Em resposta à solicitação, o Departamento nos informou, através do memorando interno 064, conforme questionamento do requerimento, não houve desapropriação por parte da Defesa Civil. A Defesa Civil atuou de forma direta durante o evento, caracterizando como chuvas intensas, atuando na abertura e manutenção do abrigo para os desabrigados. Foram 100 pessoas que utilizaram o mesmo. E, para tanto, foi disponibilizado água potável, alimentação, roupas, agasalho. A Defesa Civil disponibilizou 35 mantas, 15 colchões,
de solteiro e 8 colchão de casal, e 150 kits de limpeza, e 400 metros de lona plástica preta. Todo esse material estava em depósito na sede. Aí vem a questão. Se estava em depósito eu vou continuar a leitura depois, no depósito, qual o motivo da solicitação de uma suplementação de R$300 mil, que poderia ser feito, depois eu vou colocar como poderia ter sido feito. Tá. Os alimentos e roupas e águas, os demais materiais de limpeza e cobertura foram doados foram doações da comunidade. A comunidade doou. Lá na igreja da Serra Alta, o pessoal estava todo obrigado lá, e a comunidade toda ajudou, toda se uniu e ajudou como sempre tinha ajudado. Quanto à reconstrução dos pontos afetados, a CEMOB, a Secretaria de Obras, trabalhou para dar uma resposta mais rápida às comunidades afetadas, utilizando materiais que já possuía em seu estoque, que seriam utilizados ao longo dos meses, não sendo necessário utilizar o artigo 5º do Decreto 1354. A fim de concluir os demais separos, solicitamos, através do projeto de lei, a alteração do PPA, isso não é o caso. Muito bem. Aí nós vamos pegar o decreto que declara, e aí que nos chamou a atenção, o decreto 1354, que declara a situação de emergência no município de São Bento do Sul, e aí nós ficamos surpresos. Por quê? Porque eu não vou ler todo o decreto, mas vou ler algumas coisas que me chamaram a atenção no decreto. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições, declara a situação de emergência em decorrência das chuvas ocorridas no dia 31 de maio de 2019. Agora, eu gostaria que os senhores prestassem atenção. 30 e 31 de maio. Esse decreto prevê, não precisa mais, por exemplo, consultar os órgãos de previsão de tempo. A prefeitura sabe. Esse decreto sabe. O decreto solicita o apoio e aprovação do projeto, já prevendo que vai dar chuva lá na frente. Aqui diz, nos dias com fortes chuvas, com uma prevenção de fortes chuvas para o dia 1º e dia 2 de junho. Aí fica a pergunta. Por que um decreto de emergência? Emergência, o que é emergência? Emergência deu um problema no município, já depois nós vamos chegar nesse assunto. Deu um problema no município, não poderia ter feito isso aí. Mas, como se solicita prevendo que vai chover, então nós estamos solicitando um apoio dos senhores para aprovação do projeto, então nós estamos fazendo outro pedido de informação. É o número 173. Considerando que, em conformidade com a Lei Estadual 10.925, o Decreto Estadual 3.570, a situação de emergência é caracterizada pelo reconhecimento pelo poder público de situação anormal provocada por fatores adversos cujo desastre tenha causado danos superáveis pela comunidade afetada. Considerando que o estado de calamidade pública ocorre com o reconhecimento pelo poder público de situação anormal provocada por fatores adversos cujo desastre tenha causado sérios danos à comunidade afetada, inclusive a incolumidade ou a vida de seus integrantes. Considerando que o prefeito municipal editou o decreto 1354, em 31 de maio, onde declara a situação de emergência em decorrência das chuvas ocorridas no dia 31 de maio. Considerando que o mesmo decreto, em uma decisão teratológica, resolveu prever, no mesmo decreto, fortes chuvas para o dia 1º e dia 2. Diante desses fatos, eu quero as seguintes informações. Quais foram os prejuízos causados que comprometeram a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos, ou particulares que atingiram os bairros Brasília, Centenário, Serra Alta, 25 de Julho, Rio Vermelho Povoado. Quais foram os prejuízos causados que comprometeram a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos? Quais foram os materiais adquiridos, utilizados e os serviços contratados destinados exclusivamente à solução dos problemas causados pela situação de emergência? Em atenção ao artigo
26 da Lei 8.666, apresentar por escrito os elementos que caracterizaram a situação de emergência. 4.1, o que justificou a dispensa. 4.2, razões da escolha do fornecedor e o seu executante. 4.3, justificativa do preço. Foram contratados pessoal para trabalhar na situação de emergência? Esse não é o caso, né? O decreto municipal 1354 cita a possibilidade do poder público realizar a abertura de decreto extraordinário em situação de emergência. Aí vem o caso. Se a prefeitura fez o uso do material que tem lá em depósito, ela poderia fazer uma solicitação para suplementar esses valores aqui, né? Mas a Constituição Federal, no seu artigo 167, parágrafo 3º, estabelece que a abertura de decreto extraordinário somente é admitido para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública. Não poderia ter sido feito decreto de emergência. O projeto de lei número 293, de 24 de junho, que altera a LDO, pode ser considerado crédito extraordinário ou orçamento adicional, uma vez que em sua mensagem encaminhada alega que a alteração do programa para a criação da ação do orçamento vigente em virtude da situação de emergência. O decreto 1354, em sua consideração, alega que, em consequência do desastre, resultou em danos materiais, prejuízo econômico e social do município de São Bento do Sul, causados por chuvas intensas que, a curto e médio prazo, atingiu diversos bairros da cidade. O município de São Bento do Sul solicitou homologação de sua situação de emergência ao governador do Estado. Eu estou fazendo umas perguntas, porque tem que perguntar ao Estado também. O município de São Bento do Sul, durante a situação de emergência, custeou ou está custeando a alimentação de algumas pessoas voluntárias. No ofício número 289, informa que foram atendidas 100 pessoas, isso eu já falei antes, eu quero que envie a lista das empresas que forneceram os materiais para a prefeitura, fornecer as pessoas que foram assistidas, comprovar que os assistidos tinham residência no município de São Bento do Sul, apresentar a lista, descrevendo o nome dos assistidos e região atingida, comprovar se os assistidos em abrigo não tinham como se abrigar na casa de parentes. Apresentar a relação de todos os pontos afetados no município, apresentar a relação dos materiais utilizados que estavam no estoque, que foram destinados aos assistidos, demonstrando quantidade e valor. Se requerimento de informação, tenho o condão de esclarecer os fatos acerca da mensagem e do regimento de informação 164, não respondido integralmente. Então, eu peço o apoio dos senhores vereadores para aprovação. Vamos ver se o Executivo nos envia uma resposta que é aquilo que todos nós esperamos. Por exemplo, só para concluir, senhor presidente, eu tenho comigo que o prefeito poderia mandar um projeto para essa Casa de Leis, inclusive sem citar a questão de emergência. A questão de emergência ali, o buraco é diferente. Poderia solicitar um aporte de R$300 mil, mas não citar a emergência. A emergência aqui não caracterizou nada de emergência aqui no negócio, até porque não foi usado dinheiro nenhum, não foi comprado nada, tudo tinha estoque. Poderia mandar um projeto para cá solicitando uma reposição desse estoque que foi gasto durante esse período de enchentes. Era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, eu primeiramente me coloco favorável ao requerimento de informação, como estamos fazendo todas as vezes quando debatemos aqui um requerimento de informação, mas me cabe citar discordar de alguns pontos que foram levantados pelo vereador proponente, o Edi, com relação ao histórico da questão e fazer pontuar algumas questões em relação à situação de emergência. Então, todos os que estão aqui em São Bento do Sul, que estavam em São Bento do Sul no dia 31 de maio, sabem o problema que foi gerado pelas grandes chuvas. Tivemos diversos pontos de alagamento na cidade, um dos principais pontos foi a Vila Schwartz, na Serra Alta, onde diversas pessoas tiveram que sair de casa, tiveram que ser abrigadas ali até na paróquia, que se ofereceu para abrigar o pessoal que estava sofrendo com essas cheias. Então, o decreto, vereador Edi, é do dia 31 de maio, é o dia em que ocorreu a emergência. Então, a prefeitura não estava prevendo que ia chover. Choveu e as pessoas tiveram que sair de suas casas e o município estava em estado de emergência. Foi formado um grupo com representantes de todas as secretarias que deveriam atender às demandas da emergência, inclusive com a participação da Defesa Civil Estadual, que é quem pode atestar se a situação de emergência se caracteriza ou não. Não é o município que define, o município propõe a Defesa Civil Estadual que homologa se
se é uma situação de emergência ou não. Então, a equipe se reuniu para decretar a emergência porque o município já estava em estado de emergência. E a previsão que a Defesa Civil utilizava dos órgãos estaduais é que dia 1º e 2 de junho continuaria chovendo, ou seja, não ia retornar tão rápido à situação normal, não iam baixar os rios tão facilmente. Então, com essa previsão que existia, teve um embasamento para declarar a emergência no município lá no dia 31 de maio. Então, não é que a prefeitura resolveu adivinhar o que ia acontecer, mas ela reagiu ao que já tinha acontecido, ou seja, a gente já estava com problemas, já tinha pessoas desabrigadas com as cheias. Então, com a participação do Estado também, através de representante estadual da Defesa Civil, teve o comitê, a imprensa do município cobriu as reuniões que o comitê fazia para declarar os pontos, o que estava acontecendo naquela situação de emergência. Com relação, vereadora, à utilização da reserva de contingência e da suplementação por emergência, apesar de terem sido utilizados recursos das próprias secretarias, no caso de obras, para recuperar vias e deslizamentos de terra, para liberar passagens lá para o Rio Natal, teve estradas trancadas que tiveram que ter uma ação emergencial. Sim, foram utilizados recursos que já existiam, ou em contratos com empresas, ou horas de máquinas, ou combustível para ficar durante o final de semana todo trabalhando, mas isso não faz com que a Secretaria de Obras não tenha que repor isso. Então, é uma situação de emergência, foi utilizado antecipadamente os recursos que vão faltar lá na frente. Assim como a assistência social zerou seus estoques, tinha cobertor, tinha lona, tinha Defesa Civil, mas foi utilizado para emergência, mas tem que retornar isso, recompor os estoques do município, por isso que é utilizada a reserva de contingência. E a reserva de contingência, vereador, não pode ser utilizada numa simples suplementação. É só se foi um caso de emergência. Uma suplementação comum poderia ser realizada retirando de qualquer outra dotação que não a reserva de contingência. A reserva de contingência existe para isso, para os casos de calamidade, de guerra, como o senhor leu ali, e de emergência, como foi reconhecido pela Defesa Civil Estadual. O senhor quer uma parte? Só para complementar. Por exemplo, o estado de emergência, o que me chamou a atenção, vereador Marco Aurélio, é a questão de dizer que já vai acontecer lá na frente. Não tinha acontecido. Por exemplo, previsão de dizer que vai acontecer, aí nós vamos incorrer num sério risco de estamos aprovando uma coisa, prevendo que vai dar chuva e não deu chuva. Porque nós temos alguns pareceres aqui, nós temos algumas orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Por exemplo, uma coisa que não foi feita, por exemplo, esse reconhecimento teve início com a expedição de decreto para o prefeito, ouvida a Comissão Municipal de Defesa Civil, foi feita, devendo ser imediatamente remetida à Diretoria Estadual de Defesa Civil para a posterior homologação do governador do Estado. Também não foi feito, porque também não aí seria guerra e um tsunami que passou por aí. Então, esse caso aí não seria esse o caso, mas só para complementar isso. Obrigado. Ok. Então, volto a frisar que a declaração de emergência aconteceu depois que a emergência já estava consolidada, ou seja, dia 31 de maio marcaram as maiores chuvas e o ponto onde as pessoas tiveram que sair das suas casas. Então, não foi antecipada a emergência, ela foi feita depois que já estava em estado de emergência realmente a cidade. Então, e eu só gostaria de destacar aqui que eu vi todos os pontos, e apesar de concordar com o requerimento de informação, porque as informações devem retornar da prefeitura para sanar as dúvidas que o vereador tem, mas me chamou a atenção aqui um dos casos até que eu acho que não caberia esse questionamento, mas como ele faz parte do total, ele fica lá, mas é o 12º item, que diz assim, comprovar que os assistidos em abrigo não tinham como se asilar em casa de parentes. Eu entendo que, numa situação de emergência, onde as pessoas têm que sair emergencialmente de suas casas, eu não vejo que o município tem que fazer uma busca e comprovar e descobrir se a pessoa tem parente ou não tem, se tem parente com casa ou não tem, se tem alguém na cidade que pode abrigar, porque é uma situação de emergência. Você precisa dar um abrigo para quem ficou sem sua casa, quem está com criança de colo, com idosos que têm que sair de suas casas, e eu não acho que a prefeitura tenha que comprovar que eles não tinham nenhum parente que podia abrigar, porque daí você ia levar lá 10 dias, 15 dias investigando a vida de cada família para ver se tinha um lugar para ficar. A emergência já passou, as pessoas já voltaram para suas casas. Então, apesar de não concordar com esse questionamento, mas eu vejo que eu voto favorável, mas só queria frisar que a situação de emergência ela foi declarada depois que o município realmente estava em emergência, e a razão da suplementação
É porque a reserva de contingência é uma reserva que está contingenciada e ela só pode ser utilizada em casos como esse, por isso que a prefeitura utilizou para repor seus estoques e repor horas de máquinas que foram utilizadas na situação de emergência que o município viveu no dia 31 de maio, 1º e 2 de junho. Continua a discussão. Vereador Edi Salomão. Só para colocar a questão da reserva de contingência, eu sei, inclusive eu sou um crítico da reserva de contingência, porque, inclusive, no orçamento que nós aprovamos aqui, os valores colocados na reserva de contingência são muito altos, vereador Marco Aurélio. Mas eu entendo a sua colocação, e também vou colocar assim, ó, o município fez uso de todos os materiais que dispunha lá para atender a comunidade. Ponto. Ela zerou um estoque que era com outra finalidade. Outra condição de uso. Muito bem. Ele poderia enviar um projeto para cá dizendo que vamos fazer uso da reserva de contingência para repor o estoque, também não seria. E nós aprovaríamos, não tem erro nenhum. Por quê? Porque o estoque, que era para a manutenção do município, questão normal do município, ensaiamento, essa história toda, nós sabemos que isso estava se estava em estoque, o município poderia usar. Depois envia um projeto para cá solicitando um auxílio de 300, 400 mil para repor aquilo que foi usado. Bom, esse é o meu entendimento. Não é questão de... Estou entendendo assim, por causa disso, essa questão ali, daí o prefeito pode responder lá, mas tem o seguinte, você vou colocar assim, ó, a coisa preteu no meu lado, se eu tenho pai e mãe, a primeira coisa que eu corro é na casa do meu pai e da minha mãe. Os filhos correm na casa do pai e da mãe. Os filhos correm na casa do irmão, da irmã, entende? Tem esse caso também. A primeira coisa que vai procurar briga é na casa do pai e da mãe, né? Do irmão, da irmã, vai lá. Depois, se não dá, aí vai no executivo pedir auxílio, que o pai e a mãe não abrigaram, aí é outro negócio. Então, por causa disso, mas isso é uma questão que a prefeitura pode responder depois lá na frente. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, quero colocar duas situações em relação a tudo isso. É claro que sou favorável ao requerimento, mas eu entendo o seguinte, de tudo que já aconteceu em São Bento, das ações em relação a situações de emergência, melhoramos muito, né? Mas ainda estamos aquém daquilo que deveria estar por uma cidade de 85 mil habitantes, com IDH de 0,77, né? Uma cidade que tem um orçamento que tem, do tamanho que tem, né, de 400 milhões. Então, enfim, no meu entendimento, nós merecemos, nós precisamos, a comunidade precisa de solução definitiva, não paliativos. Toda vez que chove em São Bento, é a mesma ladainha. Eu já estive dentro da água, tirando famílias, com caminhão, com amigos, para poder socorrer essa família. Enfim, acabou passou o problema, 6 meses depois eles voltaram para o mesmo lugar, para a mesma casa, mesmo banhado, mesma água, mesmo tudo. Estão lá até hoje. É lamentável isso. Nós estamos de um problema definitivo, solução definitiva. Isso está parecendo o Nordeste, né? Está parecendo a seca do Nordeste. Agora, eu quero deixar registrado, para que fique nos autos dessa casa, muita gente se dispôs e acolheu famílias, parentes e amigos, né? Mas só lembrando que a CEPRED cedeu local para 3 famílias, sendo uma família com 7 membros, e essa permanecer até dia 16 de agosto. Este é outro problema grave que aconteceu esse ano. As famílias demoraram para voltar. O padre, me lembro de situações que o padre, né, de Serra Alta, tentando devolver essas famílias para suas casas, teve dificuldade para isso, a Secretaria de Assistência Social não sabia o que fazer, não tinha como resolver, e ficou essa situação constrangedora entre o padre que queria que as famílias voltassem para casa e as famílias que não queriam voltar para casa. Enfim, foi uma situação constrangedora para a comunidade, né? Se quem tem razão ou não, mas, no meu ponto de vista, se a enchente foi lá em junho, começo de junho, não teve água por tanto tempo, né? Não tive tanto tempo assim para arrumar as casas. Então, volto a dizer, nós temos que ter ações contundentes nessa região, que nós já sabemos que os problemas são repetitivos aí há décadas. Essa é a minha palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão.
Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 173 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 173. Em segunda discussão, projeto de lei número 298 de 2019, que altera a lei 508 de 1º de dezembro de 95, institui estrutura administrativa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e dá outras providências. Ninguém querendo se manifestar, eu informo os senhores vereadores que esse projeto de lei ele precisa de maioria absoluta, não precisa ser nominal, mas então eu coloco em votação o projeto de lei número 298, solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 298 de 2019. Em segunda discussão, projeto de lei número 330 de 2019, que altera anexo da lei 3.796 de 26 de julho de 2017, dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Em discussão? Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 330 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 330. Em segunda discussão, projeto de lei número 331 de 2019, que altera anexo da lei 3.954 de 1º de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 331 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 331. Em segunda discussão, projeto de lei 332 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 332 e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 332. Senhores vereadores, atendendo ao requerimento do vereador Peter Alexandre Knoibler, abriremos espaço para a tribuna popular livre, concedendo a palavra aos representantes da APAI, de forma especial ao suplente autodefensor da Escola Girassol APAI, Désio Pencal, para que ele venha e faça uso da tribuna. Lembramos que temos o tempo regimental de 10 minutos para as manifestações, que pode ser estendido por até mais 5 minutos, caso seja necessário. Désio, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Boa noite para todos. Cumprimento o vereador Peter, em seu nome, todas as autoridades presentes. Meu nome é Désio Pencal. Tenho 44 anos. Estou aqui falando em nome de todos os alunos da Escola Girassol, APAI, de São Bento do Sul. Sou aluno da APAI desde 1989 e gosto muito da minha escola. E eu e meus colegas temos aulas de informática, participamos de esportes como tênis de mesa, futsal, atletismo, natação, bote paraolímpica e judô. Gosto muito do Coral Girassol, do qual faço parte. Temos o nosso grupo folclórico,
aulas de educação física, aulas de artes e em sala de aula. Aprendemos muitas coisas. Sei ler e escrever. Represento meus colegas em eventos e tenho direitos e deveres como todos os cidadãos. Sou uma pessoa feliz. Tenho muitos amigos. E tenho um recado para toda a sociedade. Somos pessoas com muito potencial. Precisamos de oportunidades para nos desenvolver e sermos aceitos. Muito obrigado a todos. Só complementando a fala do Désio, então a gente vai falar um pouquinho da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que teve início então no dia 21, que vai até o dia 28, com o tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas da implementação de políticas públicas. Nós temos no telão o site da PAI Brasil, onde tem o tema e um texto, quem quiser entrar e depois fica à vontade. A gente vai falar um pouquinho então da temática de família, que integra novamente a programação com elenco-chave, né? Elemento-chave na inspiração das ações desse evento de destaque da Rede APAI. Nessa data, as famílias, como parte integrante da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAI, como parceiro, se juntam a profissionais e a outras entidades especializadas e congêneres para aprimorar a cada ano o exercício de seu protagonismo. As pessoas com deficiências e suas famílias compõem a Rede APAI com o compromisso de lutar pelo avanço das políticas públicas, por meio das quais se instauram os direitos sociais e o acesso à formação cidadã. São competências que constroem e se complementam, podendo resultar no empoderamento desses sujeitos e enfrentamento das diversidades, da exclusão e discriminação tão evidente na sociedade. As instituições de atendimento de pessoas com deficiência nascem da organização de suas famílias, que, a partir da diversidade, vislumbram perspectiva de organização e qualidade de vida para seus familiares. A PAI de São Bento do Sul atende 170 alunos e suas famílias, que compõem uma rede de atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla de nosso município, articulando-se com as áreas de educação, saúde e assistência social, demais órgãos e conselhos de direito para promover o acesso de uma vida em sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao Désio e à Solange, que representam, então, toda a comunidade apaiana de São Bento, né? O pessoal da APAI veio com a camiseta do Compreender para Prevenir, que é um programa da escola que trata sobre prevenção de deficiências, tem feito um trabalho muito bacana junto às escolas do município, junto aos jovens, sobre prevenção de deformidades. Na camisa está escrito ali que 70% das deficiências, deformidades não, 70% das deficiências são preveníveis. Então, é preciso que haja consciência e conscientização a respeito do assunto. Então, eu quero parabenizar o Désio. Désio, muito obrigado pela tua presença aqui. O Désio é autodefensor da Escola PAI, eles são eleitos autodefensores pela comunidade dos alunos da escola. Então, eles têm legitimidade para representar todos os alunos da escola. Então, eles são representantes da escola. Parabéns pelo teu discurso, foi muito bom. Obrigado, Solange, pelas informações também acerca da semana, acerca da prevenção, a Semana Nacional da Deficiência Intelectual e Múltipla. Então,
que todos nós tenhamos essa consciência, né? Os familiares, os professores, os técnicos, os alunos, todos eles desenvolvem. E o tema família como protagonista nas políticas públicas é algo muito importante. Então, que sejamos protagonistas, as famílias e todos nós que estamos envolvidos nessa sociedade. Parabéns, obrigado pela presença de vocês, sejam sempre muito bem-vindos. A PAI é uma instituição que tem e merece todo o nosso respeito e o nosso carinho de todos os vereadores dessa casa. Vocês não tenham dúvidas, e de toda a comunidade de São Bento do Sul também. Sejam sempre muito bem-vindos. Palavra livre. Nós temos 7 vereadores inscritos. Vou conceder o tempo de 6 minutos para cada vereador. E eu solicito ao vereador Marco Redles para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. 5. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vice-presidente dessa casa, vereador Edi Salomão. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu concedo a palavra ao presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Knoibler, pelo tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqueles que nos assistem, seja aqui presencialmente, de uma forma especial aos meus amigos da PAI, mas estendo a todos os senhores e as senhoras que aqui estão os nossos cumprimentos. Quero cumprimentar o Fridolino, que é presidente do SAMAI de São Bento do Sul, seja sempre muito bem-vindo. A todos aqueles que nos assistem pela internet também, e aos representantes da imprensa, os meus cumprimentos. Muito brevemente, eu gostaria só de fazer 3 ou 4 registros. O primeiro deles com relação a moção que foi hoje entregue à Condor, de fato, algo que nos orgulha muito, poder entregar, ou devolver um pouquinho daquilo que a Condor tem feito pela sociedade de São Bento do Sul, indo muito além dos interesses industriais e comerciais. A Condor tem feito o seu papel social de uma forma muito importante. Por isso, também, o reconhecimento dessa casa, e quero parabenizar o vereador Marco pela iniciativa. Também a presença da APAI, do Désio, falando sobre a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, falando sobre a APAI, falando sobre aquilo que gosta e aquilo que entende ser importante na escola, é a voz do aluno da escola, a APAI, sendo trazida aqui para toda a comunidade de São Bento do Sul, para os vereadores e para toda a comunidade através da internet. Então, Désio, parabéns mais uma vez. Eu quero aqui registrar o meu orgulho, né, de ver você se desenvolvendo e cada vez, né, crescendo um pouquinho mais. A gente já conhece você das disputas esportivas, do tênis de mesa, enfim, de todas aquelas atividades que você faz lá na APAI e representa o município de São Bento nas Paralimpíadas, né, então, nos Parajasc, né, então, parabéns para você e para todos os alunos. Então, você representa todos os alunos hoje aqui, que você leve esse nosso abraço a todos os alunos. A diretora Goretti, né, e toda a sua equipe, muito obrigado, né, pela sua dedicação e pela presença, e por estar sempre dispostos, todos vocês, familiares, pessoal da diretoria da escola, pessoal, os professores, o corpo técnico da escola, sempre dispostos a fazer um pouquinho mais e dar um pouquinho mais para os alunos. Ontem falava com a Marileia pelo WhatsApp e ela contando sobre uma palestra e especialmente falando sobre o Kennedy, né, que é um aluno que nós tivemos em comum lá na escola, justamente numa palestra, e ele agora adolescente, na cadeira de rodas, né, mas participando das atividades da escola de uma forma muito efetiva, muito eficiente, né? Essa palavra deficiente, ela comporta em si a eficiência que existe em cada um desses meninos e meninas que são alunos da escola e que estão
sendo atendidos por vocês. Então, parabéns a vocês pela dedicação, pela insistência em sempre estar aqui, trazendo as informações e querendo fazer parte e dar ciência à comunidade de tudo aquilo que tem sido feito na escola. E eu gostaria também de registrar aqui os meus cumprimentos ao Maurício Maia, que hoje assume a cadeira de vereador. Seja muito bem-vindo. Espero que você consiga realizar, enquanto vereador, aquilo tudo que tem na sua mente, no seu coração, e fazer com que a comunidade de São Bento do Sul ganhe com a sua presença aqui. Desejo muito sucesso, que seja um tempo de realizações para você e para a comunidade de São Bento do Sul. Seja muito bem-vindo, vereador. E queria fazer o registro também do final de semana, no sábado. Houve o Empreender nos Bairros, Prefeitura de São Bento do Sul, com várias atividades lá na Praça do Céu, em Serra Alta, das 9 às 12, no dia 24, sábado. Muitas atividades, aprovação de projetos e cadastros imobiliários, orientações sobre pavimentação comunitária, divulgação dos programas de combate à dengue, tabagismo, zoonoses. O Farmácia Viva estava lá, a nossa amiga Ana Prade, fazendo um trabalho fantástico na Farmácia Viva. E, claro, toda a equipe que está envolvida também nesse processo, o pessoal das hortas comunitárias. O trabalho de doação de livros, a Escola de Música presente lá, a exposição do Museu Municipal Dr. Felipe Maria Wolff, e muito mais. Então, quero parabenizar aqui a Prefeitura de São Bento do Sul por essa iniciativa, o Empreender nos Bairros, que a Secretaria de Educação também com contação de histórias, oficina de artes, exposição de obras de arte e muito mais. Então, São Bento do Sul está de parabéns, é uma atividade que congrega a comunidade, leva informações e serviços à comunidade, desta vez no bairro de Serra Alta. Então, mais uma vez, um sucesso a todos aqueles que estiveram envolvidos, a todos aqueles que estiveram participando do evento lá, os nossos parabéns. Além disso, no sábado à noite estive participando da formatura da UDESC, de Sistemas de Informação e também de Engenharia de Produção, uma formatura muito bonita. Quero parabenizar aos formandos e também à UDESC pelo belíssimo trabalho que vem fazendo em São Bento do Sul, dando formação de qualidade e gratuita aos jovens de São Bento do Sul para a formação do mercado de trabalho cada vez mais qualificado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Transmito o trabalho da mesa diretora ao vereador, presidente dessa casa, vereador Pedro Alexandre Knoibler. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu peço ao vereador Marco Redles que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. 2. Vereador Jairson Sabino. O senhor tem o tempo de até 6 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos distingue essa noite, com as suas presenças aqui, físicas, porque temos a plateia virtual também na internet, a imprensa, assessoria, senhoras e senhores, boa noite. Nós temos um tempo sempre muito curto aqui, eu quero começar falando de uma palavra que até há pouco tempo, eu quero crer que boa parte da população, talvez até da população brasileira, mas da nossa vila de São Bento do Sul, não sabia o sinônimo. Concussão. Isso aqui, de acordo com o artigo 316 do Código Penal Brasileiro, é o ato de exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes dela, de assumi-la vantagem indevida. Pode se esmiuçar até um pouco mais. Nós queremos parabenizar o trabalho da polícia, Departamento de Investigação, que vem fazendo um trabalho nesse município, que a população tem o direito de ter há muito tempo, não só nesse município, mas no país. Começamos com uma situação de uma operação que parecia mais uma operação, deu-se a ela o nome de Lava Jato, começou lá num lavacar, e então por isso Lava Jato.
E hoje nós sabemos onde é que chegou essa operação e onde vai chegar ainda. Caixas pretas estão sendo abertas semana após semana e a operação vai crescendo. O Brasil tinha o direito a essa limpeza, a essas investigações todas. Todo o Brasil tinha esse direito. Ela precisa avançar. Está no Executivo, está no Legislativo, precisa ir para o Judiciário. O Judiciário é terrível nesse país, em tantas e tantas situações. E aqui a vala comum deixa todo mundo aborrecido, no Executivo, Legislativo, Judiciário, Federal, Estadual e Municipal. Não podemos cair na vala comum. As pessoas têm nomes, sobrenomes, e a vala comum é muito fácil. Pessoas, por ignorância ou por má-fé, não vejo uma terceira opção, por ignorância ou por má-fé, acabam colocando todo mundo em valas comuns. Não é bom. Agora, que o trabalho que está sendo feito precisava ser feito, não há dúvida. Nós queremos ver esse trabalho avançando, passando essas situações todas a limpo, com nomes e sobrenomes. Tá? Eu acho que, como eu disse, o tempo sempre é curto, não nos permite entrar em detalhes aqui, mas vamos apurar. Sobre concussão, nós temos como receptação de produtos roubados duas partes, quem vende e quem compra. Aqui nós vamos observar a condução dos trabalhos sobre pessoas que estavam pagando ou estariam pagando para aqueles que os indicaram. Nós temos pessoas que teriam feito indicações de cargos comissionados e outras aceitando a proposta feita e pagando comissões. Como disse um advogado em outra ocasião, aí, contribuições espontâneas para o partido, sem recibo. Não dá, né? Então, aqui, essa é uma situação. Nós queremos destacar aqui também, senhor presidente, senhores vereadores, sobre os requerimentos, com todo respeito aos colegas e ao nosso regimento interno, eu continuo clamando que os requerimentos sejam feitos aqui e que os vereadores possam dizer sim ou não. É feito um requerimento de informação, solicita aos senhores vereadores aprovação, sim ou não? Então é isso. Quando é proposto um requerimento aqui, é feito para quem? Normalmente para o Executivo. Né? Se gabinete do prefeito, ou então secretarias, fundações, autarquias, requerendo informação da secretaria, tal, da fundação, tal. Mas aí nós entramos em prolixos debates e respostas, né? E o governo quer responder aqui as perguntas que são endereçadas para o governo. Então, como eu disse, com devido respeito, senhor presidente, senhores vereadores, seus colegas e ao regimento interno, mas eu não concordo com essas conversas delongadas aqui, de vereador tentar responder o que é um requerimento de informação que é endereçado para o governo, para o executivo, senhor presidente. Essas conversas vêm acontecendo já há muito tempo aqui, e eu entendo que elas atrasam bastante o nosso trabalho. Né? Não respondem nada. Quando eu faço aqui um requerimento de informação, eu quero essa resposta do prefeito, assinatura do prefeito, assinatura do secretário da pasta, ou do presidente da fundação, ou da autarquia. Só isso. Né? A minha colocação é essa. Então, nós temos aqui, para ter as coisas boas também, né? Sessão cívica tivemos hoje, a Escola de Ensino Básico, prefeito Alfredo Diner, belíssima sessão cívica na Secretaria de Educação. Parabéns mais uma vez à secretária de Educação e à sua equipe. Tenho certeza que essa vai ser a única frase que vai sair em alguns tantos meios de comunicação. Sabino parabenizou o governo. Pronto. Bom também. Né? Merecida. As crianças fizeram uma belíssima apresentação hoje, falando do nosso folclore. Né? Parabéns, claro, à Escola Girassol, à direção, os alunos todos, parabéns pela apresentação aqui, e parabéns à Condor pela merecida moção de aplauso dessa Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 7. Vereador Edi Salomão. O senhor tem o tempo de até 6 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, direção da PAI, diretora Maria Goretti, Marileia Gonçalves, que nos dão a honra da presença nessa noite, nessa sessão, e a toda a diretoria da PAI, os alunos, o Désio, né, pela colocação hoje aqui. Cumprimentar também o presidente Samay, Fridolino Vandenbom, o ex-vice-prefeito Arildo Gesser, a imprensa hoje, representada pelo Sr. Pedro Esquiba e Paulo Rogério Turek, funcionário dessa casa, cumprimentar o retorno do vereador Maurício Maia, sucesso, né? E o que me traz aqui a essa Casa de Leis são coisas rápidas. Gostaria de pedir ao líder de governo dessa casa que desse uma verificada junto ao Executivo Municipal de uma colocação que foi feita em relação nas redes sociais, criticando a Câmara de Vereadores por não tomar providência em relação a um projeto aprovado nessa Casa de Leis e agora dizendo que a culpa é dos vereadores. Nós aprovamos aqui o uso de espaços públicos, tanto faz, para telefonia, internet, indiferente. E um desses espaços foi ocupado justamente no piso tático, foi construído em cima do piso tático, e eu não posso concordar, porque o deficiente visual vem andando no piso tático e dá-lhe uma trombada com aquilo ali, está no meio. Cabe ao Executivo Municipal, após a aprovação dessa Casa de Lei, fiscalizar ou então revogar essa decisão de autorizar as empresas que vêm aqui e pensam que podem fazer o que quiser. Chega aqui no município, resolve construir um baita de uma mureta no meio do piso tático e as redes sociais caindo de pau em cima dos vereadores, dizendo que os vereadores que autorizaram, isso é lei. Isso é lei. Alguém lá de dentro diz o seguinte: isso foi feito porque os vereadores aprovaram a lei. Olha só como é que é o negócio. Como se desvirtua, entendeu? Então, por causa disso, vereador Marco Aurélio, pega lá no pé do pessoal lá da prefeitura que exerça fiscalização em cima dessa questão. Porque, inclusive, em prejuízo do deficiente visual, ainda ficam aí dizendo que o cara só construiu porque a Câmara aprovou. Mas é o fim da picada, viu? Isso é o fim da picada, esse tipo de colocação. Queria, vereador Peter Alexandre Clóvis, senhor presidente, registrar o falecimento da senhora Cornélia Weimann Privitz, esposa do ex-craque do Bandeirante Trajaninho, né? Falecido agora nesse final de semana, deixar registrado nessa Casa de Leis. Quero cumprimentar também, mas isso aí, vereador Marco Aurélio, gostaria de que o senhor verificasse essa questão, porque senão não tem sentido. A Câmara aprovou o projeto de lei aqui, autorizando o uso de espaço público, mas isso não quer dizer que eles possam usar o espaço público numa área que não é permitida. Entende? Inclusive, tem a postagem dessa questão no piso tático aí, dessa questão que foi construída em cima do piso tático. Quero cumprimentar e congratular essa casa pela homenagem à Condor, né, pelos 90 anos. Nós que conhecemos a história toda da Condor, que quando começou com 5, 6 funcionários, ali na Sociedade Esportiva Bandeirante, né, alugou um espaço ali do Ernst Moritz Arndt, né, que era sanatório que lá existia, e lá ela começou, bem pequenininha, e mudou-se para o local que se encontra hoje. Então, a minha colocação é essa aí, e nossos cumprimentos, então, a todos os diretores da Condor, funcionários da Condor, né, que vem mantendo essa empresa aí numa situação assim bastante, apesar de todos os problemas existentes no país, uma situação bastante tranquila, gerando bastante emprego para a cidade de São Bento do Sul. Então, era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, por favor. 4. Vereador Marco Rodrigo Redlich. O senhor tem o tempo de até 6 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem hoje aqui na plateia, meu boa noite, a todos que estão em casa, nos assistindo na internet, meu boa noite também. Gostaria de falar de alguns assuntos aqui hoje, mas começar cumprimentando o vereador empossado hoje, novamente, Maurício Maia, desejar 30 dias aí profícuos aqui na Câmara conosco. Parabenizar também a PAI pela apresentação feita aqui e pelo trabalho que vocês realizam, né, para a cidade. O trabalho da PAI é reconhecido por todo cidadão são-bentense, podem ter certeza disso, né? E eu vejo que cabe a nós, vereadores, também, sempre que pudermos, estarmos ajudando, né? Então, a gente pensa com carinho sempre como poder ajudar também a PAI, porque a gente sabe que vocês merecem todo o apoio, porque vocês fazem um trabalho muito bonito. Gorete estende esses parabéns a toda a equipe, pais, aos alunos, a vocês da equipe que coordena a PAI. Relembro que, há um tempo atrás, a gente discutindo a questão das calçadas, da acessibilidade no centro, das mudanças que estão sendo feitas, fiz uma proposta para adequar o acesso à Praça do Centenário, que fica atrás do hospital, e eu acredito que melhorou, porque é utilizada principalmente pelos alunos, né, da PAI, tem academia adaptada lá. Então, são pequenos gestos que a gente sabe que no dia a dia vão melhorando e agregando o trabalho que vocês também fazem com tanta maestria lá. Parabéns, né? Em relação à moção da Condor, não poderia deixar de citar aqui novamente, foi uma proposta que fizemos em homenagem aos 90 anos da Condor, em São Bento do Sul. O Pete já bem me falou aqui, me antecedendo, né, da importância da importância que a Condor tem, além da questão de vender produtos, de ser uma empresa, o que ela faz pela cidade e pela sociedade são-bentense. Mas eu destaco que você vê o sucesso de uma empresa como a Condor, quando você, são-bentense, sai da cidade e alguém pergunta de onde você vem, você quer dar uma referência da tua cidade e você cita alguns pontos de referência. E quantos aqui não dizem, eu sou da cidade da Condor, que né, produz escovas de dente, escovas de cabelo, que tem, sim, eu conheço, legal. Então, a partir do momento que a gente usa uma empresa como a Condor de referência, mostra que ela tem uma grande importância para o município, ela tem uma história a ser exaltada aqui, por isso da homenagem dos 90 anos que fizemos aqui na Câmara no dia de hoje. Antes de passar para o assunto principal que eu trago à tribuna de hoje, eu só gostaria de fazer um comentário em relação à fala que me antecedeu do vereador Jairson Sabino, porque eu sei que foi endereçado, não foi citado o meu nome, mas eu sei que foi endereçado a mim, porque todos os requerimentos, né, até como líder do governo, eu uso a palavra nos requerimentos de informação para já trazer alguma informação que pode enriquecer o debate e já trazer alguma resposta. E eu discordo do vereador no seu posicionamento, até porque o regimento interno diz que, num requerimento de informação, nós temos 2 momentos. O primeiro momento é o de discussão e o segundo momento é o de votação. O momento de discussão serve para quê, senhores? Se não para discutir e todo mundo poder falar o que pensa sobre o assunto. O momento de votação, sim. Aí eu concordo, vereador, que é sim ou não. Aí cada um decide como quer votar. Mas a discussão antecede a votação e é para isso que a gente está aqui. Talvez o senhor não se atentou a esse fato, mas nós fomos eleitos para o parlamento. E o parlamento vem do quê? Vem do verbo parlar, que é discutir. Então, a gente não pode vir aqui e achar que a gente tem que passar coisas só no sim ou não, sem discutir. A gente está aqui para discutir. A gente pode discordar de ideias, mas a discussão é o que traz a gente aqui. Nós estamos representando o povo para vir aqui discutir. O senhor quer uma parte? Não, a parte. Até porque essa discussão em relação ao pedido de informação é salutar. Inclusive, anterior à minha discussão, que é a primeira que eu faço, já foi feito aqui, inclusive por quem criticou, foi lido aqui na íntegra, mas ninguém falou nada, porque é um direito que assiste ao vereador. Obrigado pela parte. Sim, vereador. Então, passando ao principal assunto que me traz a palavra livre de hoje, eu gostaria de falar sobre os investimentos que foram realizados mais recentemente no Parque do Samay. Nós tivemos aqui já algumas falas, a imprensa já noticiou que foi entregue a primeira etapa da revitalização do Parque do Samay. E por que eu venho falar desse assunto? Porque quem me acompanha desde que eu comecei na área política, ou quem viu o meu material lá na campanha, quando eu ainda postulava a vaga de vereador, vai ver que eu foquei em alguns assuntos. Eu foquei porque eu vejo que o vereador necessariamente não entende de todos os assuntos ou consegue propor respostas em todos os assuntos. Então, eu tinha uma lista de prioridades. Uma delas é o saneamento, porque eu trabalho há 18 anos no Samay, e é uma das brigas que eu quero ter como vereador, para a gente melhorar o nível de saneamento na cidade, e uma delas era o lazer. Por quê?
Porque trabalhando com jovens e na juventude, a gente vê como existe a reclamação em relação a opções de lazer em São Bento do Sul. E eu acho que quem está aqui nos assistindo concorda com isso, é um dos pontos fracos na cidade, opções de lazer para a nossa cidade, para crianças, para jovens, para adultos, é ter o que fazer e ambientes que propiciam um lazer para a nossa população. Então, eu venho desde o início dessa gestão postulando melhorias nessa área. Então, o vereador não pode decidir se vai ser feito ou não vai ser feito, mas ele pode indicar, pode sugerir, pode propor. Então, uma das propostas que fiz foi de revitalizar o Parque do Samay, de a gente ter novas opções lá. E o Samay vem investindo, como sempre investiu no parque desde que ele foi criado, em 2010, para melhorar aquela área e ser um ponto de referência para São Bento do Sul. E o que acontece agora? Já está lançada a licitação da segunda etapa do parque, que vai contemplar uma quadra de basquete 3x3, uma quadra de vôlei de areia e também um parcão, que é uma área específica para cachorros, que você pode levar, soltar ele, fazer treinamento, inclusive com exercícios, e a preparação para uma terceira etapa ainda com lagos e um playground infantil. Então, já concluindo, presidente, dia 3 de setembro é a data da abertura. É interessante a gente falar do assunto, por quê? Porque toda empresa interessada em participar da licitação, a licitação está aberta, é um pregão, vai ser realizado no dia 3 de setembro. Esperamos que várias concorram para a gente ter o melhor preço, para ter mais essa melhoria, mais uma atividade nova no Parque do Samay para a comunidade de São Bento do Sul. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Nivaldo Bogo. O senhor vereador tem o tempo de até 6 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha pela internet, a imprensa, público presente, os homenageados da noite, né, a empresa Condor. Sabemos de quanto representa para o município de São Bento do Sul, e o pessoal da PAI também, que a gente, apesar de não termos uma participação lá efetiva, mas sempre que é possível, contribuímos de uma forma ou outra e sabemos o trabalho que lá é realizado. Mas a minha fala hoje vai ficar basicamente restrita, atendendo a solicitação e a, de certa forma, a reclamação dos moradores do bairro Cruzeiro, mais especificamente aqueles que têm filhos na Denise Cristiane Armes. Eu até solicito, o vereador Marco Leira, diz a Vossa Excelência, como líder do governo, que talvez até tenha alguma resposta com relação ao assunto, mas ou que leve o assunto para que alguma providência seja tomada nesse sentido. Foi pavimentada as vias, né, a Frida Weber e a José Pris, porém as calçadas ainda não foram construídas. E na Frida Weber, por exemplo, existem inclusive blocos de concreto e está uma dificuldade enorme para as pessoas, as crianças transitarem ali, automaticamente obrigando as mesmas a avançarem na via. E na José Pris também uma parte dela também ainda não foi concluída a parte das calçadas. E inclusive sugiro que em breve, eu sei que também tem os detalhes aí, se ela não consta do projeto, que ela não pode ser construída talvez até a aprovação da obra, mas uma lombada inclusive porque os veículos transitam aí uma velocidade, digamos, consideravelmente alta, e então o risco de acidentes ali é iminente. E inclusive até cobrando, né, como a obra não está concluída, a questão que a população, os moradores têm cobrado de nós, a questão das placas, das obras, como aprovamos no ano passado, a lei que deveria constar uma placa justificando os motivos da obra parada. Então, essa questão também está sendo cobrada. E aí, a outra questão é com relação às reformas das escolas que vem acontecendo, que foi anunciado até alguns dias aqui. Porém, nem todas as obras elas são realmente com os recursos da prefeitura.
no caso, as informações que eu tive, eu não estou nem falando isso como uma crítica, só estou trazendo uma situação para enaltecer uma outra dentro da escola. E na Denise, por exemplo, vem acontecendo uma obra lá com um custo superior a R$14.000, que até então as informações que eu tive, umas melhorias que lá estão sendo feitas, que é com recurso das APPs. E aí eu digo que isso já é de longa data, né, que se as APPs não fizessem esse trabalho, muitas situações seriam inviabilizadas em função disso. Então, queremos aqui parabenizar, inclusive, as APPs, né, que são, de certa forma, um esteio das escolas. Então, seria isso por hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 3. Vereador Dagmar Nogueira. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores em casa, de maneira especial quero registrar nesta minha fala no início o falecimento da dona Roseli Pereira Becker. Dona Roseli foi aquela senhora que nós mencionamos há algumas sessões atrás, que ela foi encaminhada, tirada do Hospital de São Bento e levada para o Hospital de Quitandinha. Ficou, depois de 60 dias no Hospital de São Bento, ela foi transferida para Quitandinha. De Quitandinha conseguimos transferência para Mafra. Mafra foi para Joinville. Joinville deu um péssimo atendimento, tanto que ela deu alta, né? Se saiu do hospital. Voltou para São Bento numa situação bastante precária, pior que já estava, e quando encontramos ela na casa, infelizmente já estava, apesar de conseguimos internar novamente no Hospital de São Bento, mas já não foi possível recuperar toda a saúde dela. Agente comunitária de saúde, é lamentável isso, que nossa cidade perde uma agente comunitária de saúde da maneira que perdeu. Claro que ela tinha outras complicações, mas não era para terminar dessa forma. Então, quero deixar registrado nessa casa o falecimento de Roseli Pereira Becker, agente comunitária de saúde, Serra Alta. Goretti, eu já falei para o presidente desta casa o meu sonho para você. Então, ele é testemunha minha. Eu não sei se ele lembra disso. Mas a APAI já ficou pequena, né? Essa grandeza toda. Tem muito mais coisas a fazer nessa cidade por nós, senhora Goretti. Por isso foi eleita a melhor administradora de Santa Catarina. Fiquei sabendo que a Vossa Excelência vai se aposentar. Ai de você. Eu sou um dos cidadãos sambentenses que não vou te deixar sossegado. Tá? Então, registrar o trabalho da APAI, parabéns por tudo que já tem feito. Falar da APAI é muito fácil, é muito gostoso, é delicioso. E é delicioso ouvir vocês falarem do que vocês fazem, porque eu nunca vi ninguém de vocês falarem e fazerem como fazem, da forma tão entusiasmada que fazem. Em outras áreas, eu poderia citar outras áreas da nossa cidade, que carece muito de pessoas como vocês, e talvez deveria ser treinada pela APAI, pelas profissionais da APAI, não é? Porque essas pessoas deveriam aprender com a APAI como é que se faz o que se faz com amor, né? Que a gente só vê exemplo dentro da APAI. Então, parabéns. E o presidente já está passando para você a sugestão, tá? Parabéns a Condor, parabéns Maurício Maia, nobre vereador, parabéns ao Dia do Soldado, 25 de agosto, né? Parabéns ao delegado
da Polícia Civil, Dr. Gustavo, da DIC, né? Me chamou 2 vezes estive lá, 2 vezes conversamos. É difícil você encontrar alguém assim. E a gente tem que citar que são pessoas que vieram para fazer a diferença. Eu não concordo. Estou de acordo com ele, não concordo com nada que estava acontecendo, né? Eu não tinha muito para contribuir. Aliás, quase nada em comparação ao que contribuíram. Mas disse aqui, nessa tribuna, ao vereador que ali estava sentado, que se ele não tivesse nada, ótimo. Gostaria que ninguém tivesse nada do que temer nessa cidade e que nós todos trabalhássemos por essa cidade de maneira justa e verdadeira, assim como como são os fundadores da cidade, como são os empreendedores dessa cidade, as famílias desta cidade, famílias de nome e sobrenome, e famílias que a gente nem conhece, nem sabe nome, nem sobrenome, mas que são fiéis, que são gente de caráter. Quero registrar, ultimamente, uma frustração que tivemos com o retorno do relatório da EMAB, que nós pedimos informação a respeito de toda a documentação e o trabalho que existia em torno da área ali em Rio Vermelho Estação, que existe vários moradores há mais de 20, 30 anos, está na 3ª, 4ª geração, e eles estão requerendo a posse, né, de moradias. Sabemos que é da União, mas que outros municípios já cedeu, já constituiu posse. E o fato é que algumas situações aconteceram, mas ali não se pôde, até então, satisfazer com nenhuma informação. Bom, mediante isso, nós temos uma instância maior e vamos buscar a instância maior para que se esclareça, porque esta semana temos reunião com os moradores da Rio Vermelho e Povoado e vamos, então, orientá-los de como proceder daqui para frente, porque a nossa instância terminou e não foi satisfatória, né? E eles merecem uma posição satisfatória a respeito de como vai ficar a residência deles ali, né? Então, era isso que eu tinha, senhor presidente, muito obrigado. Depois o senhor passa para a professora diretora Goretti, né, a minha sugestão, e espero que o senhor acate e que o senhor também seja apoiador dessa ideia. Um abraço, obrigado. Próximo vereador inscrito. 6. Vereador Jaime Lima. O senhor tem o tempo de até 6 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, nossos internautas, a imprensa, ao pessoal da PAI, parabéns pelo trabalho, parabéns para o Décio, eu acho que ele já saiu, mas transmitam a ele. Fiquei assim comovido pela maneira com que ele veio aqui e se expressou. Vocês estão também de parabéns pelo serviço que prestam à comunidade. Parabéns a Condor pela homenagem. Infelizmente eu não estava aqui, não pude fazer também a minha subscrição, mas confesso que trabalhei lá na época de quando era possível trabalhar antes dos 16 anos, né? Então trabalhei no setor de pincéis, tenho uma experiência muito proveitosa. Quero confessar que não me faltou nenhum pedaço por ter trabalhado naquela época de maneira muito importante, creio que só agregou a minha personalidade. O que me traz hoje é, com vários acontecimentos, não poderia deixar de registrar, desejo que todos os fatos que realmente vêm acontecendo aqui em São Bento sejam esclarecidos e que toda a verdade realmente venha à tona, porque a situação está aí, cada vez mais nós estamos em evidência e espero realmente que tudo seja esclarecido. Sobre o meu pedido de informação de hoje, então consta aqui, eu trago as fotos, eu não sei qual das duas ambulâncias, mas tem uma que me parece que já está há cerca de 7 ou 8 meses parada, e a outra, em torno de 4 a 6 meses, eu acredito que elas já estão há tanto tempo paradas lá que se perde até a noção do tempo. Então, isso sim é
uma ambulância, um tamanho de ambulância, né? A outra principalmente. E a informação que trago é que temos apenas 2 funcionando de maneira precária, sendo uma doblô, né, cujo espaço não é um espaço muito grande para você transportar, de repente, pacientes que tenham um porte físico maior. Fica desconfortável para o paciente, para o acompanhante, se for necessário, e muitas vezes, se precisa um profissional da área da saúde, não tem como, e mais um motorista, né, todos eles entrarem dentro da ambulância. Então, fica aqui o apelo para que realmente essa resposta venha o mais breve possível, pois a doblô ainda soube que foi mandada para revisão, mas ela está consumindo óleo assim muito rápido. Outro assunto que gostaria de abordar é, novamente, com relação ao Parque do Samay. Muito, muito bonito, eu creio que vai ficar um espaço lindo, maravilhoso, ainda mais nessa implementação da obra, mas tenho que informar que ontem, realmente, passando lá na Imigrantes, o odor estava por demais. Ontem foi um dos piores dias. Até conversando com o Fredolino, ali um pouquinho antes da sessão, ele também já me informou aquilo que o vereador Marco, né, citou, de que há suspeitas de que há uma empresa, de repente, despejando algum resíduo que está consumindo as bactérias lá que fazem o tratamento, mas realmente precisamos de investigação, porque isso não pode se perpetuar. Até nesse intervalo de tempo, meu assessor Clifford, parabéns, obrigado, ele trouxe aqui um caso similar que o Ministério Público abre inquérito para investigar o mau cheiro causado por tratamento de esgoto na cidade de Blumenau. Então, que essa situação, acredito então que não é só aqui na nossa cidade, mas que realmente precisamos apurar esses fatos, porque a população que vive ali nas cercanias realmente reclama e o odor é muito forte. Ontem, né, ainda mais para quem vai fazer uma atividade física, como é o objetivo desse parque, né, fazer uma caminhada, as duas coisas não batem. Outra é com manifestação às calçadas. Há um tempo atrás eu citei, o vereador Marco falou que a empresa realmente foi destituída de fazer o restante das calçadas lá na Nereu Ramos. Parabenizar, porque agora as obras estão saindo, né, principalmente na imediação aí da Schlagfest, mas é uma pena que a praça, né, está ou se encontra da maneira com que ela está. Né? Vêm turistas, a nossa cidade, já citei, é uma cidade que tem bastante fluxo de turistas, principalmente nessa época, né? E a nossa realidade, a nossa praça é um dos cartões postais e se encontra nessa situação. Nem da forma antiga e nem da forma como deveria estar depois desse projeto. E, por último, citar aqui, vereador Nivaldo, sobre as APPs, né? É um importante trabalho que eles fazem nas escolas, realmente, só para concluir, senhor presidente, mas deveria ser de responsabilidade do município. Né? Infelizmente, se as APPs não dão um socorro, as coisas ficam lamentáveis. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Queremos, então, agradecer a todos que estiveram aqui no plenário. Quero fazer o registro do nosso amigo Arildo Gesser, ex-prefeito, ex-vice-prefeito do município. Muito obrigado pela presença, Arildo. Seja sempre muito bem-vindo. Em seu nome a todos que estiveram aqui participando da sessão, a todos que nos assistiram pela internet. Senhores vereadores, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 29 de agosto, quinta-feira,
às 19 horas. Está encerrada a sessão.